Bom dia, Jandira. Bom dia, Maricília. Aliás, bom dia, boa tarde, boa tarde. Eu estou dando bom dia, vocês me deram boa tarde. Boa tarde, Jandira. Um abraço pro Ricardo. Cecília, um abraço pro Rodrigo. Né? Espero que eu tenha acertado o nome. Para Alice. Sejam bem-vindas. Margarete, boa tarde, querida. Como é que você está? Tudo bem? Fernando entrou junto com ela de Montadas. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, Bernadette. Ei, Rita, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? E o Maí, como é que você está? Recuperando? Tá tudo bem com você agora? Sou Daci, boa tarde, Daci. Um abraço para Adelaide. Ei, Joyce, boa tarde. Rosana, boa tarde. Tudo bem? Um abraço no Washington. Ô, Joyce, um abraço no Alisson. E o Maí, um abraço na Elaine. Rita, um abraço no Robson. Nos meninos. Bernadette, um abraço à sua família. Tá tudo bem, graças a Deus, então. Tudo bem. Ei, Rosa, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Bem-vinda. Um abraço no Nivaldo. Nós temos 2 minutos de vida, daqui a pouco nós vamos começar, né, a conversar. Hoje o assunto é sobre a prece. Nós vamos trabalhar essa forma de nós nos elevarmos, comunicarmos com Deus, buscando a nossa cura e a nossa proteção. Boa tarde, Rose. Seja bem-vinda. Um abraço à família. Eu e o Maí, tá tudo bem então, né? Um abraço para Elaine. Manda um abraço a Elaine para mim, por favor. Boa tarde, Viviane. Nós temos 3 minutos e pouco de vídeo. A gente já temos 17 pessoas assistindo o vídeo. Então vamos aproveitar esse momento para agradecer a Deus, né? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Nilza. Um abraço para vocês. Fabiola, boa tarde. Tudo lindo, muito obrigado. Então tá bom, Rosa. Então vamos agradecer a Deus neste momento por essa oportunidade que estamos tendo de estarmos reunidos nesse nosso encontro semanal, que ele possa ser iluminado pela luz do nosso Mestre Jesus, que Jesus possa banhar nossos corações, nossas mentes, trazendo a cada um de nós o equilíbrio que tanto necessitamos, a paz interior, a força para continuarmos nas lutas do nosso dia a dia, a saúde do corpo e do espírito, a esperança em dias melhores, a tolerância e a paciência, principalmente conosco mesmo, o perdão, o amor ao próximo. Cada um de nós carregamos uma necessidade interior, que o Senhor possa, com seus olhos de amor, olhar por cada um de nós que aqui estamos e rogamos por vós. Que assim seja. Agradecemos a nossa mentora espiritual, Irmã Lúcia, por tudo quanto tem feito por nós nesses momentos em que somos chamados a um crescimento, principalmente espiritual, mas que ela também possa nos trazer a intuição de nos mostrar os melhores caminhos que devemos seguir nas nossas lutas diárias. Muito obrigado
por tudo quanto tem feito por nós. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Seu Alziro, boa tarde. Marcelina, boa tarde. Bom, nós vamos falar sobre prece. Nós já dizemos e fizemos até uma prece agora, né? E de onde nasce, né, essa prece? Né? Ela é resultante daquilo que nós temos dentro de nós que se chama fé, sabe? Então, aquele que tem fé eleva seus pensamentos a Deus e através da prece sentida de todo o coração, quer dizer, a prece tem que ter um sentimento e ela vem do nosso coração, ela alcança a proteção para os momentos de perigo, dos momentos de dificuldade, mas também alcança a cura, que nem sempre é só ou a cura do corpo, mas é principalmente a cura da alma. Tudo isso a fé nos proporciona. Mas nós ficamos aqui sem saber, né, como definir fé em palavras, mas nós vamos fazer um trabalho e vamos convidar vocês a participar desse trabalho junto conosco, junto com a gente. Eu sei que há um delay. O que significa delay? Um atraso. Então, por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, o que eu estou falando vai demorar a chegar a vocês. Então, eu vou contar com a paciência de vocês, mas nós vamos fazer um exercício de imaginação. É um exemplo prático. É quase uma meditação. E eu sugiro que depois que nós terminarmos o nosso encontro, vocês façam isso sozinhos dentro das suas casas. Que vocês vão sentir a magia poderosa que eu fiz esse exercício e senti essa força poderosa que me alcançou o coração e me deixou repleto de uma força desconhecida. Vamos fechar nossos olhos agora e imaginarmos que nós estamos na casa da Virgem Maria, de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Antes dela receber a visita do anjo Gabriel, ela era uma jovenzinha e ainda não havia tido notícias que seria mãe de Jesus. Nós estamos na casa dela neste momento e de repente surge a imagem do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, e você e nós presenciando essa cena. O anjo Gabriel aparece e anuncia com uma voz doce e suave, e ao mesmo tempo penetrante e reveladora. E o anjo diz: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, em estado de êxtase, responde: então, eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E você que observa a cena,
tem a chance de se manifestar neste momento. E diz: Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aqui, agora, nós terminamos o nosso primeira parte. E respondemos o que seja fé. Em momento algum, Maria duvidou, pois ela sabia do que estava acontecendo. Fé é saber, é não ter dúvidas em momento algum. E se questionado, se você crê, você diz: não, eu não creio, eu sei. Maria sabia do que estava acontecendo e sabia da responsabilidade e da missão dela de ser Mãe de Jesus. Fé é isso. Fé não é dizer eu creio. Fé é dizer eu sei. Por exemplo, se eu pegar esse livro aqui e soltar esse livro, o que vai acontecer? Ele cairá. Caiu. Como temos tanta certeza, sim, que o livro vai cair? Aí nós poderíamos dizer: eu sei que o livro vai cair porque é uma lei chamada de gravidade, lei de gravidade. Eu sei essa lei, então ele cairá. Mas não é somente a ciência que dá essa certeza. A religião também te dá certezas. Existe um grande psicólogo, psiquiatra, lá no passado, Carl Gustav Jung, que um dia foi entrevistado e perguntava a ele: você acredita em Deus? E ele disse: eu não acredito em Deus. Eu sei. Foi a resposta dele. Com essa resposta que ele deu, eu não acredito em Deus, eu sei, ele foi massacrado pelos cientistas da época, pelos psiquiatras da época, pelos médicos da época. E pelos não crentes também, pelos ateus da época. Tanto que ele disse tempos depois que se arrependia de ter dado aquela entrevista, né? Porém, se lhe perguntassem novamente se ele acreditava em Deus, ele responderia a mesma coisa quantas vezes fosse perguntado. Fé é isso, é saber. E se ele pergunta, mesmo ele duvidando, aliás, mesmo ele dizendo que preferia não ter dado aquela entrevista, ele diria que eu sei que Deus existe. Emmanuel, no capítulo, no livro Consolador, aliás, essa entrevista foi feita em 1950 e pouco, sabe? E Emmanuel, num livro lá de 1940, parece até que Jung leu esse livro, né? Alguém perguntou na pergunta 354 do livro O Consolador: poder-se-á definir o que é ter fé? Aí ele fala: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé, diz Emmanuel, é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento.
Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Continua Emmanuel, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Assim como Nossa Senhora disse: eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a sua vontade. O que ela estava fazendo era traduzindo a certeza da assistência de Deus. A confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade que Nossa Senhora tinha, redentora, que edifica no íntimo, no espírito, a disposição sincera daquele que é discípulo. Mas Allan Kardec, ele resume essa fé numa outra frase muito linda, que diz assim: fé inabalável, somente aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Isso é fé. Aquela que encara a razão. Eu também acho, Rosa, linda essa frase. Eu não sei, parei aqui. Marlene, boa tarde. Degi, boa tarde. Tânia, boa tarde. Beth, boa tarde. Carmencita, boa tarde. Juliana, boa tarde. Sejam bem-vindos. Então, aqui se chama fé raciocinada. É o acreditar porque se sabe. Maria sabia. Depois faça esse exercício em casa que eu fechem os olhos e se imaginem aquela cena, tudo acontecendo, e vocês vão ver o que é a fé despertar na gente, sabe? Eu acredito porque eu sei. Mas também há momentos, né, em que necessitamos de uma fé abstrata, né? E a gente vai imaginar outra cena. Vamos imaginar uma cena. Você, que está ouvindo aqui agora, pequenininho, está à beira de uma piscina, querendo nadar. Mas tem medo. Seu pai, sua mãe, alguém que você confia muito, está dentro da piscina e diz para você: vem, pula. Você pula ou não pula? Não é somente saber, é acreditar, é confiar, é se entregar. E esse motivo, ele está acima da ciência. Ele é espiritual. Não tem como você colocar esse saber num papel escrito científico. Porque simplesmente, ou você pula, ou você não pula. Porque você confia e se entrega. Aí diz Khalil Gibran, Khalil, se eu não me engano o nome todo, que diz assim: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça. Fica no escuro. Eu me lembro de duas coisas que meu pai fazia comigo no passado. Eu ia muito a São João del Rei e tinha um porão muito escuro. E eu me lembro que era meu pai que me guiava no porão, porque eu tinha muito medo. E eu tinha medo também de atravessar a ponte. E sempre que tinha uma ponte, meu pai me dava as mãos para atravessar a ponte. E é isso.
Quando o medo surge e você eleva a sua confiança, você entrega as mãos no escuro, sabendo que mesmo no escuro, aquelas mãos vão estar lá presentes, pegando as suas mãos e ajudando a você a entrar na escuridão, porque você confia e você entrega. E isso não tem nada escrito que comprove, porque nasce aqui dentro do nosso sentimento. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé nem salta nem abraça, fica no escuro. Eu tinha medo, mas eu confiei. Eu pulei, eu atravessei a ponte, eu fui para o porão. Conversamos agora um pouco sobre fé, né? Mas a principal ideia de tudo que nós estamos conversando é: fé é saber. Mas agora nós abordaremos um assunto que está fazendo muitas pessoas necessitarem de cura nos momentos modernos, nos tempos atuais. São muitas as demandas de sofrimento nas áreas de saúde e na área espiritual. Devido a esse período de pandemia, pessoas estão se sentindo presas dentro de suas próprias casas, não aproveitando este momento para um recolhimento espiritual saudável. Recolhimento espiritual saudável. Aumentar os casos de doenças emocionais mais do que de doenças físicas. Nós não estamos sabendo trabalhar as nossas emoções, nossos sentimentos. Ansiedade, depressão e estresse. O que fazer para vencer esses quadros de desequilíbrio tão ruins? Uma vez eu ouvi um psicólogo dizer que é assim: nós vivemos num pêndulo equilibrado. Mas de repente nós fugimos ao equilíbrio, né? E nós temos quadros de depressão, de ansiedade. Depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. E esse movimento, que deveria estar assim, regulado, parado, ele causa um estresse também, né? Porque você nunca tem um equilíbrio. Um momento você está num quadro ansioso. Num momento você está num quadro depressivo. Como fazer para recuperar esse equilíbrio? Nós temos algumas historinhas aqui para contar, né? No livro Alice, no País das Maravilhas, existe um diálogo que fala assim: Alice estava caminhando, perdida, e encontra o gato risonho. Pergunta para o gato risonho assim: qual o caminho que eu devo tomar? Aí o gato responde para ela: aí isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Mas eu não sei para onde eu quero ir. E o gato responde para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. As pessoas estão perdidas, não sabem que caminho tomar, que caminho seguir. Existe um poeta português muito famoso, que agora eu esqueci o nome, mas que ele tinha vários. Alguém vai me ajudar aqui. Vocês podem, por favor, me ajudem. É um poeta português que tinha vários. Ele tinha vários nomes, né? Ele às vezes era. Às vezes ele escrevia como. Eu esqueci o nome principal dele, mas Álvaro de Azevedo, Caio, não sei o quê. Esqueci o nome dele agora. Mas ele escreveu uma coisa dizendo assim: nascemos sem saber falar e morremos sem ter sabido dizer. Passa-se a vida. Fernando Pessoa. Muito obrigado, Juliana Sano. E isso, Rosa também, Fernando Pessoa. Essa frase que eu estou dizendo aqui é do Fernando Pessoa. Nascemos sem saber falar. Morremos sem ter sabido dizer. Passa-se a nossa vida entre o silêncio de quem está calado e o silêncio de quem não foi entendido. E em torno disto,
como uma abelha em torno de um lugar onde não há flores. Paira incógnito um inútil destino. As pessoas estão perdidas, não sabem qual o seu destino. Imaginem uma abelha num campo sem flores. Que triste seria, que triste é. Mas também nós temos outro exemplo. Uma senhora chega a um hospital com uma sacola de feira, velhinha, de 86 anos, chega a um médico do hospital e diz: a vida é uma porcaria, doutor. O médico de 22 anos, recém-formado, iniciando a vida de doutorado, ouve a reclamação da velha senhora e pergunta a ela por que dessa afirmação. E ela diz: quando eu era menina, eu sofria e diziam para mim o seguinte: quando você arrumar um namorado vai ficar tudo bem. Eu arrumei um namorado. E doutor, como que eu sofri? Aí diziam para mim assim: quando você casar, tudo vai melhorar. Aí eu me casei. Não foi fácil não, doutor, não foi fácil mesmo. Aí me diziam: quando você tiver um filho, melhora o casamento. Aí eu tive um filho, doutor. O senhor não imagina o que eu sofri de preocupação. O seu filho vai crescer e as coisas vão melhorar, me disseram. Ele casou, foi embora de casa. E aí eu já estava velha. E ficamos só eu e meu marido. Meu marido teve problema de próstata. Eu tenho problema de osteoporose. Dores pelo corpo inteiro. Quer dizer, não tem escapatória, doutor. A vida é uma porcaria. Para as pessoas que olham a vida estritamente do lado material, a vida não tem sentido. Muitas, muitas acharão realmente que a vida é uma porcaria. Os nomes, né? Heterônimos que chama, eu esqueci também essa frase. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, um deles, tá certo. Obrigado, Rosa, obrigado. A vida não tem sentido para quem olha a vida só no lado das dores. O que é isso? Se você olha só as dores, só as dificuldades, só as coisas ruins, não vai ter sentido. E tem uma história que uma senhora está fazendo, uma vovó, né? Uma senhora está fazendo um bordado e o seu netinho está brincando no chão, pertinho dela. Ele olha para cima e diz: nossa, vovó, como o seu bordado é feio. A vovó responde para ele: é porque você está olhando pelo lado do avesso, querido. Pois é, dizemos aqui. A vida, se ela é olhada do lado do avesso, pode não fazer o menor sentido. As pessoas estão perdendo o sentido da vida, principalmente os jovens hoje, na atualidade. Nos bordados de Deus, somos chamados a aperfeiçoar nossas almas. Se olharmos somente o lado do avesso, veremos dores, doenças, perdas, momentos difíceis, sofrimento sem sentido. Mas só que nós queríamos dizer uma coisa para vocês. O bordado é lindo nas mãos de Deus. Nada vem para nos derrubar. Vem para nos ajudar a fortalecer as fibras de nossas almas. Vamos lembrar uma passagem do Evangelho. Uma mulher sofria de um sangramento. Em Levítico, eles tratam esse sangramento como regra, né? Então, uma mulher sofria de um sangramento há 12 anos. Ela era chamada no Evangelho de hemorroíça. Ele ouve Jesus falar. Ela ouve Jesus falar
ela entende a mensagem de Jesus, ela compreende que o que Jesus falara não serviria somente para ela, mas para a humanidade inteira. Ela via aquilo, ela compreendia aquilo. Ela se arrasta para chegar perto de Jesus, enfrenta uma multidão enorme, porque eles não podiam tocá-la, porque ela era impura. Segundo o Levítico, você não podia tocar uma mulher dessa. E ela se arrastava, ela não podia nem ser ajudada, de tão fraca que ela estava. Então ela se arrastava para chegar perto de Jesus, enfrenta uma multidão para se aproximar dele e consegue, a muito custo, tocar o dedo nas vestes de Jesus. Jesus para de imediato e diz: quem me tocou? Senti uma virtude sair de mim. Aí os apóstolos até dizem para ele: que loucura, Senhor. Todo mundo te tocou. Não, esse foi um toque diferente. Eu senti que uma virtude saiu de mim. Aí ele olhou para trás e ele viu aquela mulher. E a mulher se revela: fui eu que toquei as suas vestes, Senhor. E Jesus termina dizendo: vai, a tua fé te salvou. Ela encontrou então, nas palavras de Jesus, um sentido nos ensinamentos dele. E disse para si mesma: se eu tocar as vestes de Jesus, eu me curarei. A nossa fé traz para nós um poder imenso que nós não somos capazes de compreender ainda. Maior do que até dos super-heróis da Marvel. Sério. De cura e de proteção. Diz o Evangelho, nas palavras de Jesus: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Fé envolve conhecimento. Precisamos então buscar, entender, compreender, saber, conhecer tudo ao nosso redor e tudo o que acontece dentro de nós. Precisamos começar a nos questionar, ir atrás do conhecimento. Vocês lembram das palavras que a gente costuma dizer no início né? Que nós estamos aqui para trazer um pouco para vocês de fé, de alegria e de conhecimento, né? Isso já diz um palestrante chamado Jacobson Trovão, sempre quando começa as palestras. Estamos aqui para trazer um pouco de fé, de alegria e de conhecimento. Conhecimento serve para isso. Para te responder muitas vezes, por que nós estamos aqui? Vocês conseguem responder por que nós estamos aqui? Qual é a minha missão nesta vida? Qual é o meu papel no mundo? Qual é a minha importância? Qual é o espaço que eu ocupo nesta vida? E principalmente, eu grifei, qual é o meu propósito? Joana de Ângeles, ela tem um texto, né, que diz enfermos da alma. Que ela diz assim, que somos todos nós enfermos da alma, porque todos nós carregamos heranças ancestrais. O que são heranças ancestrais? Ei, Vânia, boa tarde, seja bem-vinda. Um abraço para você e para toda a sua família. Heranças ancestrais são o quê? É tipo assim, eu fiz e tive uma vida inteira. Nessa vida, eu fiz muita bagunça. Qual que é minha herança? A bagunça que eu fiz. Então, se nós
todos somos enfermos da alma e recebemos, carregamos as nossas heranças ancestrais, não pensem que tudo vai estar resolvido. Não. O que nós recebemos como herança é a bagunça que nós fizemos em vidas passadas. E nós temos que arrumar a bagunça. Se eu baguncei a vida de uma pessoa, essa pessoa vai estar do meu lado para eu arrumar a vida dela. Se eu desarrumei a minha vida, no sentido de doenças do corpo, da alma, do espírito, que seja, ou que eu precise buscar conhecimento ou ter mediunidade, é lógico, é tudo herdado. Nada vem de uma forma gratuita para todos nós, para ninguém. Mas apesar disso, apesar de nós carregarmos, de sermos enfermos, e de todos nós carregarmos heranças ancestrais, o alto, a espiritualidade superior, espera de nós auxílio. Nós veremos isso à frente. No livro Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, escrita por Divaldo, está escrito uma coisa assim, um ensinamento assim. Ninguém vive realmente porque nós estamos querendo responder qual é o meu propósito, qual é a minha importância, que espaço eu ocupo, qual é o meu papel na vida, que missão que eu tenho nessa vida, por que nós estamos aqui. Então, ninguém vive, segundo Joana de Ângeles, realmente sem objetivo existencial. O ser humano suporta qualquer tipo de perda, naturalmente dentro dos seus limites emocionais. Não, porém, a perda do objetivo existencial. E eu vou dizer para vocês que nesse último ano, 2020, eu aqui em casa, muito mais só do que acompanhado, muito mais eu mesmo, comigo mesmo, muitas vezes duvidei da minha existência, do que eu estava fazendo aqui no planeta Terra. E a gente começa a questionar. E eu não perdi o objetivo existencial, mas eu estive próximo disso. Muito próximo. E ela continua: se o indivíduo perde a motivação para o crescimento interno e a conquista de valores externos, porque se encontra sobre recriminação e culpa, incertezas e desinteresse existencial, a sua se torna uma jornada exaustiva e enfermiça, porque é destituída de ideais e realizações. Então nós precisamos correr atrás, se nós estamos nos sentindo assim, de novos, ou reviver os nossos ideais e realizações. Num livro chamado Todos Precisam de Paz na Alma, de um espírito chamado Benedita Maria, do Raul Teixeira, está escrito assim: é muito triste ver alguém utilizar um corpo físico durante anos e anos de existência na Terra, sem ter a menor noção do que deve fazer no mundo. E não é pequeno o número de pessoas que vivem assim. Quase sempre são criaturas que cresceram num caldo, num soço de imaturidade. Aprenderam que a vida se resume em festas e roupas, em penteados e moda, em esportes e passeios, em contínua figuração social para se mostrar aos outros. E porque se acostumaram nessa excitação, permaneceram na casca da existência sem mergulhar na polpa deliciosa da vida. E o que nós estamos vendo, talvez, seja uma resposta disso. Não seríamos nós que educamos nossos jovens a não querer sair, rave, não importa que a doença esteja, eles estão querendo aglomerar, eles estão querendo festas, roupas, penteados, modas, passeios, né? Então, isso tem talvez alguma mãozinha da gente nos nossos filhos, não? Né? Valores. Então, o que acontece? Emmanuel, num livro chamado Emmanuel, é o quinto livro do Emmanuel,
na página 21, ele diz assim: o propósito dos espíritos. O nosso propósito na atualidade é cooperar convosco pela obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. Quer dizer, o nosso propósito na atualidade, já houveram outros propósitos, mas atualmente, esse livro foi escrito lá em 1930 e poucos, atualmente, o nosso propósito é cooperar com a gente, com vocês, pela obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. Agora, filhos. Emmanuel trata a gente de filhos. Eu nunca vi Emmanuel dizer e nos tratar como filhos. É a primeira vez, é a primeira leitura de Emmanuel que eu tenho, em que ele nos trata como filhos. E ele diz assim: agora, filhos, já não são mais os homens os donos do trabalho, os senhores absolutos da tarefa, tomando por seus companheiros os de boa vontade que se acham aí no planeta, buscando o aprimoramento anímico e psíquico da alma e da mente, onde aí se encontrem, são os gênios do espaço, quer dizer, são os espíritos, que, sob a égide de Jesus, do Divino Mestre, vêm proclamar por entre as sociedades terrenas as consoladoras verdades, as grandiosas verdades. Todas as nossas atividades objetivam a revivência do cristianismo na Terra, de modo que um templo se levante em cada lar e um altar em cada coração. Então, esses são, esses são os objetivos dos espíritos, que estão pegando os homens de boa vontade para fazer com que haja a revivência do cristianismo na Terra, de modo que em cada lar haja um templo e em cada coração um altar. Aí ele termina a frase dizendo: auxiliai-nos, trazendo o concurso da vossa boa vontade, de vosso querer. Ajudai-nos em nossos propósitos benditos de reedificação do templo de Jesus, de cujos altares os maus sacerdotes se descuidaram. Levados pelos cantos da sereia, da vaidade e dos interesses do mundo. Então, se a gente se julga sem propósito, sem objetivo, eis aqui um objetivo para a gente seguir. Auxiliai-nos, dizem os Espíritos. Traga a sua boa vontade, o vosso querer. Ajudai-nos em nossos propósitos benditos. Se você não tem o que fazer, se você não tem um propósito de vida, se você não sabe por que você está aqui, Emmanuel auxilia muito. Eu te dou um propósito. Eu te dou uma missão se você quiser. Eu te dou uma importância se você quiser. Quer um propósito? Auxiliai-nos. Ajudai-nos em nossos propósitos. Agora, para nós finalizarmos essa ideia disso, do propósito, de tudo que foi feito, do que foi falado, nós temos a eficácia da oração, né? Tem uma passagem do Evangelho que diz assim: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se este lhe pedir um pão? Ou se dará uma cobra, se lhe pedir um peixe? Ora, se vós, que sois maus,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedem. Então nós temos aqui, nesse ensinamento de Jesus, 3 verbos: pedir, buscar e bater. Todos esses verbos significam uma ação, agir, e que para serem feitas exige que a pessoa saia de onde que ela está. Então não é uma ação passiva, é uma ação ativa, exige atividade. Pedir, tem que pedir alguém. Buscar, você tem que sair do seu lugar. Bater, você tem que levantar e bater. Pede-se atividade, ação. Só um segundo. Que começa no pensamento e necessariamente passa pela vontade do sujeito que pede, que busca e que bate. Sem essa vontade, nada pode ser feito. Então nós temos que ter vontade. Seu Alziro, boa tarde. Emilce, boa tarde. Jefferson, boa tarde. Seja bem-vindo. Já cumprimentei Vânia, já cumprimentei Rosa. Tá. É isso. Por isso que Emmanuel, no texto que nós acabamos de ler, lá em cima, pede aos homens de boa vontade que ajudem, que auxiliem os bons espíritos que virão à Terra para nos ajudar. Porque existe muita má vontade e muito não querer. Eu não quero e eu não tenho vontade de fazer isso. Eu prefiro festas, eu prefiro raves, eu prefiro passeios, eu prefiro diversão, eu prefiro um monte de coisa, né? O exercício do pensamento e da vontade na oração, na prece, é primordial. As pessoas que foram curadas por Jesus queriam ser curadas. As que não foram curadas por Jesus ou não exerciam realmente seu pensamento, sua vontade, ou não podiam ser curadas. Porque tem momentos, e nós encontramos em diversos livros, dizendo, não posso te curar. Porque você tem um momento que você precisa ficar com essa doença. Ô, Rosângela, boa tarde. Um abraço para o seu Carlos, para a família. Deixa eu pegar aqui. Ou elas não podiam ser curadas naquele momento no corpo, mas podiam também aproveitar o momento e serem curadas do espírito. Muitas pessoas alcançam a paz não pela cura do corpo, mas pela cura do espírito. Elas continuam com suas doenças, mas se encontram em paz. E isso é muito importante. Quando você se encontra em paz, você está curado. Mesmo que continue doendo, mesmo que continue você precisando tomar seus remédios, precisando fazer as coisas que tem que fazer, continuar com as dificuldades na vida, você tem paz interior. E isso só vem quando você realmente exerce o seu pensamento e a sua força de vontade para que os ensinamentos de Jesus cheguem até você fazendo o milagre da cura, trazendo o milagre da cura. Não, grande número de pessoas foram curadas por Jesus e Jesus dizia, tua fé te curou. Vai e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Não é o Jesus que curava. É preciso que a gente entenda que eram as pessoas que queriam ser curadas. E ele apenas exercia a vontade de um mestre, a vontade de um filho de Deus, e dizer, sua fé te curou. E ele permitia que isso acontecesse. Mas os apóstolos também tinham essa força. Quando começaram a aprender a curar, dizia. Tanto que tem uma passagem no Atos dos Apóstolos que Pedro está andando com Tiago, se eu não me engano, e um pobre chega a ele e fala assim, dá uma esmola pelo amor de Deus. Aí Pedro diz a ele, não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu te dou, aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E ele levantou e andou. Então a força que Jesus tinha de fé, ele passou essa fé.
Ele passou isso para os apóstolos. Então a cura é a cura que vem do pensamento e da vontade de ser curado e de curar. Então, não pecar mais é um exercício de vontade. Eu tenho de ter o pensamento voltado a não mais pecar. Uma ação ativa, constante. Curar o espírito é superior a curar o corpo. Muitos desejam a cura do corpo, simplesmente, para continuarem a fazer as coisas do jeito que faziam antes da doença. Esquecendo talvez que foram as coisas que eles faziam que as adoeceu. Já pensaram nisso? A prece, para que ela sirva como proteção e cura, deve ter, por parte daquele que ora, a vontade de modificar-se após a cura. Auxiliar a si mesmo, pedindo proteção e dando a si mesmo o escudo da fé, o capacete da esperança, como dizia o apóstolo Paulo em suas cartas. Aqui agora eu trago a vocês agora, né, um modo de vocês orarem, um modo de pedir, de bater e de buscar, né? Não é, nós estamos terminando, né? Não é nos ensinamentos espíritas que eu fui buscar a melhor forma de nós falarmos com Deus, né? Porque tem uma música que fala assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé está na manhã, a fé está no amanhecer, anoitecer, no calor do verão. A fé está viva e sã. A fé também está para morrer, triste na solidão. Certo ou errado até, a fé vai aonde quer que eu vá, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não. Então eu tinha um chinelo, né? Um chinelo que ele estava escrito assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu adorava esse chinelo. E ele realmente acabou as letras, apagou as letras dele, né? Mas peraí que o meu mouse dançou aqui, peraí. Cadê você, mouse? Perdão, viu, gente? Eu tive que parar aqui, que eu fiz um acidente doméstico. Pronto. Então, se nós estamos andando com fé, né, e sabemos que a fé não costuma falhar, quando nós temos fé, e a fé vai aonde nós estiver, como diz a música, existe um modo de se falar com Deus que eu achei um modo mais bonito de nós terminarmos o nosso encontro dessa tarde. Foi uma música do mesmo Gilberto Gil que diz assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Eu tenho que apagar a luz, eu tenho que calar a voz. Eu tenho que encontrar a paz. Eu tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Eu tenho que esquecer a data. Eu tenho que perder a conta. Eu tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Eu tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Eu tenho que me ver tristonho. Eu tenho que me achar medonho. E apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus,
eu tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada do que eu possa encontrar, do que eu pensava encontrar. Falar com Deus, ele exige muito desses recolhimentos, sabe? Porque o recolhimento ele é necessário à noite, antes de dormir, para você se despedir desse dia que você acabou de ter, enfrentar uma noite de sono, porque a gente não imagina que após a gente dormir, o espírito, a alma, ela se emancipa e ela vai para onde o nosso pensamento está. Então, quando a gente deseja e imagina e começa a exercitar essa fé, você tem que realmente ficar a sós com Deus, apagar a luz, calar a voz, porque são muitos os nossos desejos, né? E que Deus ele quer ouvir, mas ele quer que você cale a voz para saber o que você realmente quer dizer de verdade, né? Então, nós acordamos, antes de colocar o pé no chão, também temos que falar com Deus. É, e esse exercício de falar com Deus, ele se torna um excelente protetor para que o seu dia tenha o equilíbrio que tanto nós necessitamos. E também um sono mais tranquilo, que tanto nós necessitamos. E muitas vezes, mesmo falando com Deus e sabendo falar com Deus, as dificuldades não se afastam do caminho da gente. Os momentos continuam difíceis. E é lógico que muitos de nós carregamos essas heranças ancestrais. Mas a fé é confiança, né? E ela traz um espírito forte, ela traz esperança, ela traz tolerância, ela traz compreensão, ela traz entendimento. E muito mais isso, ela traz para nós a oportunidade de sermos um espírito melhor. E se nós entramos na vida como espíritos necessitados, sair da vida como espíritos fortalecidos, isso já não é uma evolução? Então, por isso que nós somos chamados a falar com Deus. Mas a melhor maneira, e talvez eu esteja aqui saindo do script, o melhor, a melhor maneira de se falar com Deus é um grande ensinamento que o Espiritismo nos trouxe, que diz assim: para falar com Deus, faça caridade, porque fora da caridade não há salvação. Muitos são os irmãos necessitados precisando de pão, de água, do alimento físico e do alimento espiritual. Muitos são os irmãos que estão sem um sentido na vida. Muitos são os irmãos que estão perdidos na estrada. Muitos são os irmãos que parecem com Alice, que não sabem nem que caminho seguir. Muitos são os irmãos que parecem com o netinho, só vendo confusão nos bordados da vovó. Muitos são os irmãos que são como aquela senhora que só tem a reclamar da vida e da vida não colheu senão reclamações. Muitos de nós temos a oportunidade através do Espiritismo, através desse presente de Deus, que Deus bordou em nossas vidas, sermos espíritas, sermos cristãos principalmente, de chegar e encontrar um propósito maior, fazer reviver o cristianismo aqui no planeta Terra, que atravessa por momentos tão difíceis e sai de um planeta de provas e expiações e nasce agora um planeta de regeneração, onde teremos o bem suplantando o mal, onde hoje vemos as atitudes dos irmãos
mostrar que o mal suplanta o bem, mas suplanta o bem porque os bons são tímidos. Isso não pode acontecer. Nós sejamos então esses irmãos, os bons, que poderão chegar aos maus através do exemplo, porque quando um exemplo é dado, ele não tem força para calar, para que o mal reclame. Não tem, o mal perde a força, tá bom? Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos, agradecendo a Jesus e pedindo a Ele humildemente que se faça presente em nossos lares, olhando por cada um de nós e de nossos familiares, que Ele possa também estender seus olhares aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e também, e muito mais, àqueles que nós, ainda por fraqueza, consideramos nossos inimigos e ainda não conseguimos achar nesses irmãos o estado que acabamos de falar de como irmãos, né? Vamos agradecer nossa mentora espiritual que tanto tem feito por nós e pedir a ela que o seu amor possa se estender à casa da irmã Lúcia, que do altar que lá é posto possa vir uma luz a iluminar nossos corações. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Dá licença que eu vou desligar. Boa tarde.